que hoje a gente tem pouco tempo, né? Agora eu fiquei curioso, por que ele tem duas contas? Eu acho que ele entra no computador e no telefone, só que eu não entendo também. Só sei que dá um eco do cacete quando ele tá com o microfone ligado. É, deve dar eco mesmo. Ué. Talvez seja porque o computador dele não tem microfone. Também. Ai, ai. E aí, o que vocês me contam de novidade? Nada. Que absurdo. E o senhor Enos, o que você me conta de novidade? Nada, não tô podendo sair na rua, não tô podendo, meus dias tá tudo igual. A única coisa que muda é as matérias que tem que estudar, né? Aí cada dia tem que estudar uma coisa diferente, mas só isso. É isso aí. Deixa eu ver, alguém falou alguma coisa. Que triste. É triste mesmo. Galera, é o seguinte, ó. Aula de hoje nós vamos ver alguns conceitozinhos ainda básicos sobre geometria analítica. No capítulo anterior, no capítulo 17, a gente viu principalmente, né, o plano cartesiano. Então a gente já estudou de novo, revisou, na verdade, o plano cartesiano, que tem o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto quadrante. Vimos os simétricos em relação a x e y, simetria em relação à origem. Depois a gente viu também duas retas que são importantes, né? São as retas chamadas de bissetrizes dos quadrantes. Tem a bissetriz do quadrante ímpar, a bissetriz do quadrante par. E no final do capítulo 17, que foi bastante importante para a gente, foi a distância entre dois pontos. Como que faz o cálculo da distância. E aí eu demonstrei para vocês que é através do teorema de Pitágoras, né? E na aula de hoje eu vou mostrar mais alguns conceitos para vocês que são importantes, e eu vou começar com o do ponto médio, né? Que é da divisão de segmento. Que é o seguinte, aqui eu tenho o ponto A e o ponto B. Pode estar em qualquer quadrante, tá? Nesse caso eu fiz no segundo e no quarto, mas pode estar em qualquer quadrante, isso daqui é independente. Ponto médio, a gente estuda em geometria, né, plana, que é esse ponto que divide o segmento AB em duas partes iguais. Então, esse segmento aqui, que é o segmento MB, e o segmento AM são iguais, certinho? E aí, o objetivo nosso da aula é o seguinte: como o ponto M ele é um ponto do plano cartesiano, eu quero as coordenadas do ponto médio.
Então, o objetivo nosso aqui, ó, é descobrir qual é a coordenada. Ou seja, qual é a abscissa e qual é a ordenada dele. Então, eu quero isso daqui do ponto médio. Ó. Eu quero descobrir qual é o x do ponto médio e qual é o y do ponto médio. A gente tem que descobrir qual é a coordenada do ponto médio, onde que ele está localizado. E a gente é bem simples de fazer isso. O que a gente vai fazer? Para descobrir o x do ponto médio, ele vai ser, ó, a divisão aqui da distância do x do A até o x do B. Então, eu vou somar o x do A com o x do B e vou dividir por 2. Então, para descobrir o x do ponto médio, você vai pegar o x do A mais o x do B e vai dividir por 2. E a mesma coisa aqui, ó, do y do ponto médio. Você vai pegar a metade da distância entre o YA e o YB. Então, você vai somar o YA até o YB, né? Somar os dois e vai dividir por 2. Então, o y do ponto médio vai ser o y do A mais o y do B dividido por 2. E aí, assim, a gente localiza o ponto médio com a abscissa, que é o xm, e a ordenada, que é o ym. Então, ó, um exemplo para vocês entenderem, bem simples. Olha lá, ó. Determine a localização do ponto médio do segmento formado por A, menos 2 e 7, e B, 8 e 5. Tá certo? Então, pode ser A e B, pode ser o que quiser. Então, vamos lá. Para determinar a localização do ponto médio, a gente não precisa necessariamente desenhar. A gente precisa só aplicar a fórmula. O x do A aqui vale menos 2 e o x do B vale 8. Então, eu vou somar. Então, o x do ponto médio ele vai ser menos 2 mais 8 dividido por 2. Então, vai ser menos 2 mais 8, 6. Dividido por 2, vai dar 3. Agora, eu vou calcular o y do ponto médio. O y do A é 7 e o y do B é 5. Então, vai ser 7 mais 5 dividido por 2. Isso daqui vai ser 12 dividido por 2, vai ser 6. Ah, então o ponto médio está no ponto 3 e 6. Então, se você for localizar no plano cartesiano, ele vai estar ali no primeiro quadrante, no ponto 3 e 6. É isso que é o ponto médio. Belezinha? Alguma dúvida? Não, tô tranquilo. Tranquilão? Aí. Não tá aparecendo meu negocinho aqui embaixo. Apareceu. Ai, ai.
Quando terminar de copiar, me avisa aí. A gente já vai para outro exemplo. Terminei aqui. Terminei também. Então tá tudo bem. Olha lá, ó. Calcule a coordenada do ponto C, sabendo que D é menos 5 e 3 e M, 2 e 7 é o ponto médio de CD, do segmento CD. Tudo bem? Eu só escrevi CD, assim, um tracinho para não escrever do segmento CD. Ok, galera? Então, ó, só para vocês entenderem, nem precisa fazer no plano cartesiano, tá? Você tem aqui um segmento, que seria o segmento CD, aonde o ponto D é o ponto de abscissa menos 5 e 3, e eu não sei qual é o x do C e nem o y do C. O que o enunciado me deu foi que o ponto médio desse segmento, que é o ponto M, ele tem abscissa 2 e ordenada 7. E aí eu tenho que descobrir quem é o XC e o YC. A gente vai usar a mesma relaçãozinha. Só que ao invés de descobrir o ponto médio, a gente vai descobrir o ponto da extremidade, né? Que seria o ponto C. Então, o que a gente aprendeu? Que o X do ponto médio seria, nesse caso, o X do C mais o X do D dividido por 2. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? O x do ponto médio é 2. Então, eu vou colocar 2 aqui. É igual ao x do C, que eu vou calcular, mais o x do D, que seria menos 5. Dividido por 2. Aí, o que a gente faz para descobrir o x do C? Passa esse carinha aqui, ó, multiplicando. Então, eu vou ter 4 igual ao x do C menos 5, né? Que mais com menos, menos. Então, o que vai ser o x do C? Ele vai ser 4 mais 5. Então, a gente descobre que o x do C vai ser 9. Então, a gente acabou de descobrir qual é o valor do x do ponto C. Agora, a gente faz a mesma coisa para descobrir o y. Então, o y do ponto médio, nesse caso, seria o y do C mais o y do D dividido por 2. Então, a gente tem isso daqui, ó. O y dele é 7. Vai ficar 7 igual ao y do C mais o y do D, que é 3, dividido por 2. 2 vezes 7 vai dar 14, igual ao y do C mais 3. Então, o y do C vai ser 14 menos 3, vai dar 11. A gente descobriu aqui as coordenadas do C. Então, o ponto C é o ponto 9 e 11. Então, ó, eu mostrei dois exemplos para vocês. Um,
eu posso dar os pontos e pedir o ponto médio, e no outro eu posso dar um ponto, dar o ponto médio e pedir o outro. Então, são situações que podem aparecer para a gente. Tranquilão? Alguma dúvida? Não, tá tranquilo. É de boinha essa. Suave na nave. E aí tem o... Tá, beleza, até aqui. A gente tem mais 10 minutinhos. Eu vou entrar, a gente vai ver exercício de ponto médio, que aí eu deixo o restante para falar amanhã. Que aí eu tenho mais tempo na aula de amanhã. Meus amores, alguém ficou de rec comigo? Ah, deixa, depois eu pergunto para cá. Esquece, fui delicado a minha parte. Perdão. Eu acho que sim, porque a Tati colocou lá no grupo o dia das provas e tinha prova de matemática. Pode Aquela... ser que na sua parte pode ter. Ela não pediu, eu tenho que passar o conteúdo, ela pediu no... Enfim. Há 4 propostas. Sim. Mas a 1 aqui da sala pergunta. A 3 é parecida com ela. Atividade de sala, livro 5. Vamos lá? Exercício 1. Olha lá. Sabendo que o ponto P, A2 é equidistante dos pontos A e B, calcule a abscissa A do ponto P. Então, bem parecido com o último exemplo que eu dei, mas nesse caso é só a abscissa. Então, a gente tem aqui, ó, o ponto A e o ponto B. O ponto A é o ponto 3, 1, e o ponto P é o ponto 2, 4. Ponto B. O ponto P, ele disse que é equidistante de A e de B. Ou seja, o ponto P é o ponto médio, que é A e 2. Então, a gente tem que calcular a abscissa do ponto A. Sabe-se que o ponto P é equidistante dos pontos A, 3 e 1, e B, 2 e 4. Calcule a abscissa A do ponto P. Ele é Certo, mas não dá certo, Não não. necessariamente ele precisa ser o ponto médio. Ele só disse que é equidistante. Então, a distância dele até... a gente vai fazer aqui distância de pontos. A distância do ponto P até o A é igual à distância do ponto P até o B. Que eu fiz aqui
Se eu somar 1 mais 4, vai dar 5. Dividido por 2 não vai dar 2. Então, ele não é necessariamente o ponto médio. Pode ser isso também, ó. O ponto P está aqui. Aí está o ponto A aqui e o ponto B aqui. E aí a distância ser a mesma. A e B. Aí a distância dele até aqui e a distância dele aqui vai ser a mesma. Não necessariamente ele pode. Pode ser o ponto médio ou pode ser assim. Como eu vi aqui que ponto médio não vai dar, vocês entenderam? Porque ó, o y desse cara é 1 e o y desse cara é 4. Então 1 mais 4 vai dar 5. Dividido por 2 não vai dar 2. Então a gente tem que fazer por distância entre pontos. Beleza? A distância entre pontos, vocês lembram? Vou fazer o x do A menos o x do P. Então vai ficar assim. A raiz quadrada de 3 menos A ao quadrado mais 1 menos 2 ao quadrado. Isso é igual. Agora eu vou fazer a distância de P até B. 2 menos A ao quadrado mais 4 menos 2 ao quadrado. Para assumir a raiz dos dois lados, eu vou elevar ao quadrado. E aí cancela a raiz, ó. Tchuc, tchuc. E aí o que vai sobrar para a gente? Já vamos lá. 3 menos A ao quadrado é quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Mais, aqui vai dar menos 1 ao quadrado, que é 1. Igual. Aqui é a mesma coisa. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Mais 4 menos 2 vai dar 2. Ao quadrado vai dar 4. Certinho? Então, a gente sobrou aqui, ó. 9 mais 1 vai dar 10, menos 6A, mais A ao quadrado. Igual. 4 mais 4, 8, menos 4A, mais A ao quadrado. O A ao quadrado vai cortar. Então, eu vou ter 10 menos 8 igual a esse 6 vir para cá somando. Vai ficar 6A menos 4A. Então, aqui vai dar 2 igual a 2A. Então, A vai ser igual a 1. Então, a abscissa A do ponto P é igual a 1. Então, toma cuidado nessa questão de equidistantes, tá? Só faz a formulazinha do ponto médio mesmo, se ele disser que é o segmento, se é o ponto que divide o segmento em partes iguais, que ele é o ponto médio. Tudo bem? Eu pensei a princípio por causa do conteúdo que a gente estava estudando, mas dando uma olhada aqui com mais calma e pensando no exercício, a gente viu. Acho que era isso que você ia me alertar, né, Enzo? Aham. Beleza, galera? Beleza. Vamos lá. Vou fazer esse 2, que ele divide o segmento não ao meio, tá? Ele mostra pra gente a razão ali do segmento. Ctrl+C, Ctrl+V. Aí eu quero mostrar para vocês que isso daqui não precisa de fórmula, tá? Eu quero mostrar que dá para a gente pensar na situação e não ficar decorando fórmula. Ele fala assim, dados A menos 3 e menos 5 e B 1 e menos 1. Determine o ponto C, X, C, Y, C, que divide o segmento orientado AB na razão
menos 7 sobre 3. Então, vamos lá. Ó. A gente tem um segmento. Seria esse segmento aqui, certinho. A, B. E aí, esse ponto C, ele não vai dividir no meio. Ele vai dividir na razão menos 7 sobre 3. Ah, opa, vou escrever só o ponto C aqui. O ponto A é o ponto menos 3, menos 5. E o ponto B é o ponto 1 e menos 1. E aí a gente tem que descobrir o C, XC e YC. E aí ele fala que divide o segmento orientado AB na razão menos 7 sobre 3. O que significa essa razão menos 7 sobre 3, pessoal? Alguma dica? Uma parte tem 3, outra parte tem 7? Mais ou menos isso. A ideia é a seguinte, ó. Quando ele divide aqui o ponto C, você vai ter o segmento aqui, que é a distância de A até C, e aí você vai ter a distância de C até B, certo? Então, significa que a razão entre essas distâncias tem que dar menos 7 sobre 3. A distância de C até B e de A até C tem que ser igual a menos 7 sobre 3. No caso, eu estou só estranhando ser negativo, porque como a distância seria... Mas, deixa eu pensar. Mas a ideia é essa, porque ele não dividiu em partes iguais. Porque se ele tivesse dividido em partes iguais, a gente poderia fazer o x do ponto médio, né? Que é daqui que vem a fórmula do ponto médio. Porque, por exemplo, quando eles são iguais, né? Aí eu vou ter que a distância de A até C é igual à distância de B até C. Aí eu faço aquela formulazinha da distância e chego na questão do ponto médio. Mas, enfim. Então, nesse caso, ele está falando que divide o segmento orientado. Então, ele começa aqui pelo A e passa aqui pelo B, na razão de menos 7 sobre 3. Então, a distância de C até B é dividido pela distância de A, vai dar menos 7 sobre 3. A distância de C até B, dividido pela distância de C até A, vai ser menos 7 sobre 3. Certinho? E aí a gente calcula a distância de um até o outro. Então, eu vou fazer a distância de C até B. Vou fazer aqui e depois eu jogo lá, tá? Professor, Oi. faria diferença fazer DCA sobre DCB? Não. Não. Não faria. Mas eu pensei que o... Porque pensa comigo. Como é um segmento orientado, é uma semi-reta, Enzo, pensa lá. Começa no A e passa pelo B, então a distância de A até C, ela sempre vai ser menor que a distância de B até C. Porque a de B até C, ela vai ser infinita ali. Tá? Essa que seria a ideia. Tá bom. Certo? Calcular a distância de B até C seria a raiz quadrada x do C menos 1 ao quadrado mais y do C menos o menos 1. Então, vai ser y do C mais 1 ao quadrado. E a distância de C até A, a mesma coisa. A raiz quadrada
de xc mais 3 ao quadrado mais yc mais 5 ao quadrado. Certo? Aí a gente vai substituir aqui, vai chegar numa relaçãozinha e a gente vai ter duas incógnitas por final, que é o yc e o xc, e aí tem mais um joguinho que a gente vai fazer. Vamos substituir. Tô pensando em deixar para amanhã para a gente terminar, porque não vai dar tempo hoje. Só já acabou minha aula, já estourei. E amanhã a gente termina. Vou jogar aqui, ó. Como os dois estão na raiz, então eu posso colocar numa raiz só. Xc menos 1 ao quadrado mais yc mais 1 ao quadrado. Dividir por xc mais 3 ao quadrado mais yc mais 5 ao quadrado. E isso é igual a menos 7 sobre 3. E aí a gente eleva ao quadrado para poder sumir com a raiz. A gente vai levar aqui ao quadrado. E aqui também para sumir com a raiz. Aí cancela. Aí nesse cara vai sobrar xc menos 1 ao quadrado mais yc mais 1 ao quadrado dividido por xc mais 3 ao quadrado mais yc mais 5 ao quadrado igual a 49 nós. E aí a gente continua a partir de amanhã. Pode ser? Vou até salvar essa aula para eu não tomar mais tempo de vocês. Hoje é 16. Aí a gente vê isso. Certo, meus amores? Certo. Valeu, professor. Certo, obrigada pela Tchau, aula. tchau. Eu que agradeço. Aí, desculpa ter estourado um pouquinho, mas aí amanhã a Tchau, gente volta. professor. Tchau, Sem tchau. problema, não. Beijo.